Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, felizes os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados e felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados e felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra viva, pontual e atual. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos abrir a palavra do Senhor, podermos ler e meditar com liberdade. E nós te pedimos, Espírito Santo, que dentro desse lugar de liberdade o Senhor tenha também total liberdade para se manifestar com poder e graça. Ajustando os nossos pensamentos, ó Deus, e o nosso coração aos teus pensamentos e ao teu coração. Porque esse é o anseio da nossa vida, Senhor. Não é o que a terra pode dar, mas aquilo que o céu já nos deu, que é Cristo o Senhor. Cristo é a nossa plenitude de satisfação. Cristo é o nosso anseio de prazer diário. Por isso, Espírito Santo, a palavra de Deus revela o Cristo. Então nós nos inclinamos a ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, fique à vontade. Buscando o coração do Senhor, Ele trouxe essa palavra para junto impartirmos, conectado com a série do mês de fevereiro, que carrega consigo o tema pingos nos is, colocando os pingos nos is. É uma expressão que nos arremete trazer clareza, trazer alinhamento, trazer conhecimento real. Colocar os pingos nos is fala sobre acertar as coisas, acertar e ajustar as coisas. Colocar os pingos nos is fala sobre realmente sairmos do superficial e adentrarmos a um lugar de profundidade, para que então com conhecimento e entendimento possamos então discernir o presente tempo e possamos então ter uma direção da parte do Senhor de o que ser e como viver nesse tempo e nessa geração no qual nós vivemos. E o episódio de hoje carrega consigo a seguinte temática: felicidade
a partir do olhar do Cristo é muito diferente. Felicidade a partir do olhar do Cristo é muito diferente. Mas diferente do quê? Diferente do que o mundo marqueteiro tenta apresentar e mostrar, como trazendo definições do que é a felicidade. Antes de irmos para aquilo que é o olhar do Cristo sobre felicidade, precisamos entender aquilo que às vezes nós ouvimos ou temos como definição em cima dessa palavra chamada felicidade. Felicidade, muitas vezes, na ótica do mundo, significa ausência de problema. Mas não é isso. Felicidade não é ausência de problema. Precisamos entender que felicidade, na ótica do Cristo, é convicção de quem está presente com a gente. Isso é felicidade. É uma convicção de que Ele sempre está presente com a gente. Ele disse que Ele não nos deixaria só, Ele enviaria o seu Espírito. E Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então felicidade não é ausência de problema. É convicção de quem está presente na nossa vida. Felicidade não é prazer e satisfação da carne. Porque se assim o fosse, nós não teríamos tantas pessoas carregadas e sobrecarregadas, vivendo dentro da escravidão ainda do pecado, e fazendo tudo aquilo que o mundo apresenta como felicidade e prazer. Nós não teríamos esse cenário diante dos nossos olhos. Se cair na carne, fazer o que a carne quer, é tido como felicidade. Essa felicidade é ilusória e ela é momentânea. Ela não é permanente, ela não é eterna. O prazer da carne, a Bíblia diz que o pecado, ele parece ser bom, não é ruim, mas o seu final é morte. Então felicidade na ótica do mundo está totalmente bagunçado. E às vezes nós olhamos para a realidade de quem vive fora do Cristo, vive se esbanjando nos seus prazeres, fazendo aquilo que quer, aquilo que sente vontade. Parece que aparentemente elas são mais felizes do que a gente. Mas eu quero te contar uma coisa: é tudo fachada. Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Jesus deu outra configuração para isso, dizendo: sepulcros caiados. Por fora tem beleza, mas por dentro carrega a morte. A felicidade que o mundo e a carne e os prazeres dessa terra oferecem são ilusórios, momentâneos e que trazem consequências eternas. Agora, o que é a felicidade segundo a ótica do Cristo? É totalmente diferente, é muito diferente. Vamos ver aquilo que Jesus nos ensina sobre o que é felicidade ao olhar dele, a partir do coração dele. Aqui eles sobem um monte, e aqui nós temos um texto muito conhecido na palavra, conhecido como Sermão do Monte. Mas aqui Jesus estava, na verdade, realmente ensinando os discípulos a respeito do caráter, daquilo que realmente eles deveriam ser, o que nós deveremos ser. Então a Bíblia diz que Jesus, ele deixa a multidão, sobe para esse monte e se assenta.
E os seus discípulos se aproximam, e então ele passa a ensiná-los dizendo, para analisar, Jesus se afasta da multidão, os discípulos se aproximam. A multidão, queridos, sempre vai ficando à beira do caminho. Agora os discípulos vão permanecendo no caminho, e a cada vez mais se aproxima. E a Bíblia diz que agora eles se aproximam de Jesus, que é o caminho. Eles permanecem e agora eles se aproximam. E agora que eles se aproximam, eles passam a aprender e a ouvir os ensinamentos do Cristo. Sabe, queridos, às vezes a gente precisa compreender os detalhes daquilo que a palavra nos revela. Muitas vezes nós precisamos deixar as multidões de problemas, de preocupações, e subir o monte, e se assentar aos pés do Cristo, juntamente com Ele, para aprender e ouvir o que Ele tem a nos dizer. A quietude faz com que a gente cresça no aprendizado sobre o saber de quem Ele é. Salmos 46 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra e no céu. Queridos, nós precisamos entender que esse momento de quietude com Jesus, ele é necessário. Ele precisa ser real. Aqui os discípulos agora, juntamente com Jesus, deixam a multidão, sobe no monte, para que então agora eles possam aprender com Cristo. Ou seja, eles subiram, eles elevaram o nível, subiram uma montanha. É fácil? É fácil subir uma montanha? Não. Vai exigir o quê? Esforço. Vai exigir o quê? Físico. Boa condição física. Subir o monte vai exigir de nós. E precisamos entender que para subir o monte, para ouvir o Cristo, nós precisamos então ter esforço para isso. Por isso, queridos, isso precisa ser algo inegociável todos os dias. Subir o monte todos os dias é renunciar à carne, é renunciar àquilo que é a desculpa, para que você então suba, para que você possa então ter tempo com o Senhor. E deixar lá embaixo as desculpas, as multidões de desculpas. Nossa, eu trabalhei demais, estou cansado. Hoje não dá, não, deixa lá, deixa para lá. O Senhor entende, né? Jesus não. Nós precisamos, queridos, entender que os discípulos, eles não vivem distantes e olhando de longe, eles vivem de perto e cada vez mais se aproximando. Aleluia. Então não fique distante, se aproxime. Eu estou perto, se aproxima cada vez mais. Proximidade gera intimidade, que gera liberdade. Se você se aproximar do Senhor, você vai desfrutar de intimidade, e você vai ter liberdade. Para quê? Para fazer perguntas. Que privilégio é poder fazer perguntas para o Senhor. E maior privilégio ainda é você ter respostas daquilo que você pergunta. Queridos, Deus não tem filhos prediletos. Deus só tem filhos que querem Ele mais do que outros. Deus não tem filhos prediletos. Ele só tem filhos que querem Ele mais do que os outros. Queridos, aí nós vemos que agora, assentado aos pés de Jesus, Jesus passa a ensinar o que é felicidade a partir dos olhos dele. E é muito diferente daquilo que eles viam e tinham aprendido. Porque naquela época nós vamos entender a realidade do Império Romano, que dominava ali politicamente, governamentalmente, toda a estrutura, tanto religiosa quanto política, estava tudo culminado, tudo casado. E então Jesus, ele começa a trazer uma ótica diferente sobre felicidade, porque a felicidade que os discípulos estavam vendo na presente realidade era uma felicidade aparente, não realmente na sua essência. Então Jesus, ele começa a dizer: bem-aventurado,
felizes os humildes de espírito. Outras versões falam pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui Jesus está falando que ser feliz é ser alguém pobre de espírito, humilde de espírito, ou seja, alguém que não é arrogante, orgulhoso. Vou usar um exemplo que o próprio Jesus disse para nós e deixou numa parábola, a parábola do fariseu e do publicano. Jesus disse que havia um fariseu que ficou de joelhos e orava dizendo: eu sou um homem justo, eu dou dízimo, eu sou um homem fiel, eu não sou que nem esse publicano, pecador, miserável. E ele fazendo oração dessa forma. Então a Bíblia diz que o publicano, ele simplesmente bateu no peito e abaixou a cabeça e disse: tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Aí Jesus diz: a oração do publicano foi ouvida e recebida, mas a do fariseu não. Porque o fariseu, ele estava arrogante, ele estava orgulhoso, faltava humildade para ele. Aqui nós vemos que a verdadeira felicidade é nós realmente sermos pobres de espírito, humildes de espírito. O que a versão pobre de espírito nos ensina? Alguém pobre em si, ela carrega consigo o quê? Limitações. Quando Jesus está dizendo felizes os pobres de espírito, Ele está querendo dizer o quê? Que nós somos limitados, nós não temos condição na força do nosso braço e do nosso eu. Ele diz que felizes são aqueles que reconhecem que são pobres de espírito, ou seja, limitados, que reconhecem a grandeza do Senhor e humilham o seu orgulho, e diz: eu preciso de ti. Ele diz: dos tais é o reino dos céus. Quem é humilde de espírito e pobre de espírito, queridos? Ele diz que quem tem essa felicidade de ser pobre de espírito e humilde, dos tais é o reino dos céus. Queridos, nós vamos todos os dias reconhecer o quão miserável nós somos, o quão pecadores nós somos. A Bíblia diz que nós não passávamos de um trapo de imundícia jogado ao chão. A Bíblia diz, queridos, que nós estávamos afundados num lamaçal de pecados, e Ele nos resgatou de lá. Só quem tem consciência de onde foi tirado, sabe o que é viver uma humildade de espírito, reconhecendo e honrando a presença do Santo Espírito que Ele imprimiu, colocou em nós, habita em nós. Diz que dos tais é o reino dos céus. A alegria, segundo a ótica do Cristo, é ser humilde de espírito, é ser pobre de espírito. Totalmente diferente, né? Do tempo que vivemos, do cenário do mundo, que fala sobre termos uma auto-performance e não a performance do alto, sobre sermos autossuficientes e não ter a suficiência do alto. Totalmente diferente. Jesus, no olhar dele, felicidade, ele diz: felizes os que choram. Meu Deus, parece que é uma realidade contradizente. Felizes os que choram, mas ele diz: felizes os que choram porque serão consolados. E quem é o Consolador? O Espírito Santo. Ele diz: felizes os que choram, porque serão consolados, serão envolvidos pelo Espírito. Felizes os que choram, porque serão consolados. Você vai ver que sempre diante de uma felicidade exposta, Jesus ele coloca um porquê. Ele mostra a resposta dessa felicidade. Ele diz: bem-aventurado, felizes os que choram, porque serão consolados. Sempre tem uma resposta para aquilo que ele expõe como felicidade.
Como se encontram as nossas lágrimas diante do Senhor? Será que a gente tem chorado na presença do Senhor? Como estão as lágrimas dos nossos olhos? Será que a gente chora mais pelas nossas causas do que pela causa do Senhor? Será que a causa do coração do Senhor tem feito com que o nosso coração seja tomado de um envolvimento tamanho que nós derramamos lágrimas diante do altar? O salmista diz que aquele que semeia com lágrimas, com alegria trará a colheita dessa lágrima. Será que nós temos apresentado lágrimas diante do Senhor? Eu lembro que eu ouvi uma vez um pastor dizendo que ele tinha uma tia missionária, e essa tia sempre falava para ele um segredo muito pontual. Ele disse: se você passar 4 dias e você não chorar na presença de Deus, quando você for orar, comece a jejuar, e jejua até as lágrimas rolarem novamente. Nunca deixe de derramar lágrimas diante da presença do Senhor, porque se você se acostumar a viver sem derramar lágrimas, você está ficando cético, você está perdendo a sensibilidade. Você precisa voltar aos pés do Senhor, jejuar, e enquanto Ele não te quebrantar, enquanto Ele não fazer lágrimas serem derramadas dos teus olhos, não saia do lugar da presença. Ah, queridos, será que nós estamos nessa mesma perspectiva, nesse mesmo anseio de derramar lágrimas diante do Senhor? Porque se nós não estamos derramando lágrimas diante do Senhor, queridos, nós corremos um certo risco de pedrificar, de ficar com o coração pedrificado e não mais sensibilizado pelo Senhor e pela causa do Senhor. Ele diz: felizes os que choram, porque serão consolados. Ou seja, queridos, é um tempo, queridos, de arrependimento dos nossos pecados, mas também de um arrependimento coletivo. Perdão, Senhor, pelo pecado da igreja, perdão pelo pecado do povo. É a gente se colocar na brecha e dizer: Senhor, perdoa o pecado da nossa nação, Senhor. Perdoa. Então nós veremos, queridos, o nosso coração ser tomado pelo coração do Senhor em intercessão, e nós veremos o Consolador a nos envolver, queridos. Seja tomado dessa alegria de derramar lágrimas diante do Senhor, e também seja tomado dessa resposta diante das suas lágrimas, que é ser envolvido pelo poder do Santo Espírito. Aleluia, queridos. Na ótica do Cristo, felizes os que são mansos, porque herdarão a terra. Ser manso é abrir mão dos seus direitos. Felizes os que são mansos, felizes os que abrem mão dos seus direitos. Tem uma música que fala que o nosso direito é não ter direito algum, a não ser se humilhar diante dele. Ser manso é abrir mão dos seus direitos para herdar a terra. Herdar a terra, que terra é essa? A terra prometida. A terra que o Senhor tem preparado para nós. Novos céus, nova terra. São os mansos que vão, são aqueles que abriram mão dos seus direitos, que abriram mão de si mesmo. A dinâmica do reino, queridos, é totalmente diferente da realidade do mundo. Ele diz que ele nos ensina que no reino, ganhar é perder e perder é ganhar. Ele diz: bem-aventurados os mansos. Abra mão dos seus direitos para servir o outro. Aleluia. Ele diz para nós que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que é esse sede e fome de justiça? Sede e fome de justiça fala para nós de uma sede e uma fome que nos consome por aquilo que está no coração do Senhor. O Senhor, Ele é justiça. Então fome e sede de justiça é isso, é fome e sede por aquilo que está no coração dele. Senhor, o que está no teu coração? Ah, Senhor, eu quero a cada dia ser tomado e possuído por aquilo que está no teu coração.
Ele diz que se eu ter fome e sede de justiça, eu serei plenamente satisfeito, eu serei farto. Aleluia. Todo aquele que apresenta fome e sede para Ele, Ele responde com saciedade, Ele nos preenche, Ele nos faz fartos, querido. Aleluia. Tenha sede e fome de justiça, tenha sede e fome por aquilo que está no coração do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Felicidade na ótica do Cristo. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Fala para nós de algo que nós fomos livres do que merecíamos. Misericórdia significa ser livre daquilo que merece. Ele diz: felizes são os misericordiosos, aqueles que têm plena consciência que foi livre daquilo que merecia. Porque enquanto graça é favor que não merecíamos, misericórdia é ser livre daquilo que merecíamos. Ele diz: felizes são os misericordiosos, ou seja, aqueles que têm plena consciência do que foi livre. Nós somos livres da condenação. E nós precisamos então agora olhar para o outro na mesma condição. Bem-aventurados, felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, queridos, precisamos olhar para o outro, não querendo dar o que ele merece, mas livrar ele daquilo que ele merece. Fulano merece o meu ódio, a minha raiva, mas eu não vou dar o que ele merece, vou dar o que ele não merece, o meu amor. Isso é evangelho, isso é o olhar do Cristo. E só é misericordioso quem entende que foi alcançado e vai continuar sendo alcançado pela misericórdia. Aleluia. A pessoa do seu lado: você é misericordioso? Fala para ela assim: só alcança quem é. Felizes os limpos de coração, porque verão Deus. Na ótica do Cristo ele diz: felizes os limpos de coração, porque na presente era que ele vivia, o povo tinha uma aparência, mas o coração era sujo, era carregado de remorsos, de traumas, de conflitos, mas por fora aparentemente estava tudo certo. Então Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Quem são os que conseguem contemplar o Senhor e ver o Senhor? São aqueles que buscam viver com o coração limpo. E o que é viver com esse coração limpo? É todos os dias fazer a oração do salmista: sonda o meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos das tuas veredas. É orar como Davi orou: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto e puro, inabalável. Queridos, vivermos com o coração limpo, porque nós vamos ver o Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz: do que depender de vós, tende paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Viver com o coração limpo é viver em paz, do que depender de você com todos, e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele diz: felizes os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Sabe, queridos, não fica acumulando sujeira dentro de você. Joga fora. Lugar de sujeira é no lixo. Não fica revirando coisas. Jogou o lixo vai embora, não volta para dentro. Coração limpo,
Resolva. Queridos, talvez você precise fazer coração limpo com alguém. Então faça. Senta. Seja maduro. Olha nos olhos. Faz coração limpo. Porque às vezes você não está vendo Deus porque você está com o coração sujo. Às vezes, Deus esqueceu de mim. Não vejo mais Ele. Não consigo percebê-lo. Mas às vezes você não está percebendo que o seu coração está sujo. Por isso que você não consegue ver Deus. Você está tão cheio de entulho que você não consegue nem ver Deus e nem mais ninguém. Porque está mergulhado na sujeira do coração. Limpa o coração. Se resolva com o Senhor e com o próximo, para que você contemple Deus nos detalhes da sua volta. Aleluia. Você quer ver Deus? Mantenha o coração limpo. Aleluia. Mantenha a sua casa em ordem. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Seremos chamados de filhos de Deus quando nos tornarmos pacificadores e não atormentadores. Jesus, como filho unigênito do Pai, Ele veio, queridos, e Ele nos revelou o que como filho? Ele veio pacificar as coisas. Nós éramos alvos da ira de Deus, mas Jesus veio e se colocou na frente. Ele pacificou as nossas dores. Ele foi um pacificador. E Ele diz: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você é alguém que bota fermento ou tira fermento? Lembra que Jesus falava: foge do fermento dos fariseus. O que é esse fermento dos fariseus? É aquele, queridos, que aumenta tudo. Você conhece alguém que aumenta tudo? Para criar mais caos. Negócio desse tamanho. A hora que você vai ver, está desse tamanho. É aquele que sofre da síndrome do aumentativo. Negócio pequeno, meu Deus do céu, cria um negócio que você fala: nossa, sua mente é muito cinematográfica. Meu Deus, como que você aumentou tudo isso? É o verdadeiro telefone sem fio. Queridos, quem é o pacificador? É aquele que, se alguém vem falar alguma coisa, se a Júlia vem falar alguma coisa da Bia para mim, eu vou falar: Júlia, só um pouquinho, Bia, vem aqui. Ela quer falar um negócio para você. Não era. A Júlia vai falar: não era nada não. Você pacificou a situação, porque daí você segurou ela. Estou dando exemplo, viu? Você resolve, você mata no ninho o fofoqueiro. O que não pacifica, que só aumenta o fermento e também traz tormento. Como filhos de Deus, nós precisamos ser pacificadores, aleluia. Pacifique as realidades. Pacificadores. Divide essa palavra em dois, fica pacificadores. Esses são os filhos de Deus, são aqueles que pacificam as dores, não que cutuca, que inflama mais. Aleluia, queridos. É aquele que, queridos, acalma e abaixa o volume. Porque tudo que está alto parece que daí faz com que a gente não consiga se comunicar. O pacificador, ele abaixa o volume e diz: o que você estava falando mesmo? Calma, respira, cheira a florzinha só para a velhinha. O pacificador vai acalmar. Ele não vai tacar fogo, queridos. Ele não vai tacar gasolina naquilo que já está pegando fogo. Aleluia. Seja um filho de Deus, feliz, se comportando como um pacificador, aleluia.
Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Ele diz que somos felizes em ser perseguidos. Gente, por isso que eu falo, ser crente não é normal, não. Você acha que você consegue ter alegria em ser perseguido? Esse é o olhar do Cristo. Ele fala, seja alegre quando você ser perseguido por causa da justiça, e não por causa daquilo que é errado, mas por causa daquilo que é certo. Ser perseguido. John Wesley, uma certa vez, ele falou assim que ele estava caminhando e ele não tinha sofrido nenhuma perseguição no dia. Aí ele pegou e desceu do cavalo e ele falou, Senhor, o senhor está chateado comigo? Hoje ninguém me perseguiu. O que está acontecendo? E aí desceu do cavalo, ficou ali orando, falando, Senhor, o senhor está chateado comigo? O que aconteceu? E aí de repente veio uma pedra, triscou a orelha dele. Era o fazendeiro que não gostava dele, porque ele pregava o evangelho. Ele falou, obrigado, Senhor, montou no cavalo e foi embora. Perseguições, queridos, porque a gente vive de acordo com aquilo que é o nosso Pai, nós vamos ter, e nós vamos ser felizes por isso. Difícil, né? Que é sinal que nós estamos no caminho certo. Aleluia, queridos. Tanta coisa já ouvi que falaram de mim, eu falava assim, meu Deus, glória a Deus, estou no caminho certo. E aí tem coisa que dá vontade de você se justificar, não dá? Dá vontade de você botar a boca no megafone e falar o que realmente você sabe. A pessoa está descendo o porrete, e pastor é um mistério, porque daí ele recebe a confissão, aí a pessoa sai, inverte a situação, fala totalmente contrário, e o pastor tem que ficar como? É caluniado. Mas eu fico feliz, eu falo, tá bom, Senhor, a justiça vai vir no tempo certo. Romanos diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem justifica. Eu não preciso me justificar em nada, eu só preciso me manter correto e justo, porque quem me justifica é Deus. E não é só porque eu sou pastor, queridos, é porque eu sou cristão. Isso é a postura de todo que é cristão. Aleluia. O tempo não só mostra, como revela. Então nós precisamos ter paciência e Deus fará a justiça que nós não conseguimos. Mas a gente precisa entender que nós precisamos ser alegres. Aí agora aumenta o caldo, queridos. Porque ele fala, felizes sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Aqui a amplitude de alegria, olha aqui, queridos. Ele fala, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aqui, queridos, tem um recheio na alegria. Não é só felizes quando por minha causa é injuriado e perseguido e mentindo disserem mal contra você. Ele diz, regozija-se, exulte, porque grande é o vosso galardão nos céus. Ou seja, ele está falando o quê? Que eu não posso viver na expectativa da recompensa da terra, mas aquilo que é a recompensa do céu. Ele diz, tenha motivo de muita alegria, quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, dizerem mal sobre você. Sejam felizes. Exultar, queridos, e regozijar, é como se dar salto de alegria. Quando isso acontecer, Jesus amado, a pessoa do seu lado assim, socorro Deus. Quando a pessoa da sua casa aí que está do seu lado, vir falar alguém, fulano está injuriado comigo porque eu falei a verdade, fulano está assim comigo porque está me perseguindo, porque eu fiz pelo certo, alguém está falando mal de mim porque eu simplesmente faço bem.
Quando alguém vir reclamar para você, fala assim: glória a Deus, seja feliz, dá pulinho de alegria. Porque grande será o teu galardão nos céus, a sua recompensa nos céus. Ele diz, porque assim foi com os profetas que passaram antes. Não vai ser diferente com vocês. Ler a Bíblia nos deixa prudente para aquilo que vamos viver e suportar, queridos, e superar. Aleluia. Por isso, queridos, Pedro ele diz na sua carta: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no seu devido tempo Ele vos exalte. Ele diz, o diabo, o vosso adversário, ele anda ao seu derredor, rugindo como leão, esperando o momento para te tragar, para te devorar. Mas resiste-lhe firmes na fé, porque provas igual às vossas, os vossos irmãos estão passando pelo mundo todo. E depois de sofrerdes por um pouco, Ele vos há de firmar, fundamentar, fortificar. Os processos. Jesus ele muda a ótica daqueles homens que estavam próximo dele, discípulos, não multidão, discípulo. Os discípulos se permite ter a ótica, o olhar mudado, para olhar como ele. Agora os discípulos estavam olhando por dentro, a partir da perspectiva da essência e não da aparência. Jesus agora levou eles para dentro deles, queridos. Sabe aquela cirurgia que vai rasgando assim? Que tem que rasgar de fora a fora? Jesus, a hora que eles aproximou, Jesus foi rasgando eles. E arrancando tudo aquilo que era engano dentro deles sobre felicidade. E colocando dentro tudo aquilo que era a realidade definida pelo céu sobre o que é felicidade. Felicidade na perspectiva do reino é diferente. Aleluia. Felicidade não é ausência de problemas e dificuldades. Felicidade é a convicção de quem está presente com a gente. Aleluia. Nunca perca a alegria da salvação. Alimente ela. Como diz Neemias, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Provérbios diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Quanto mais alegre e contente e satisfeito no Senhor você é por dentro, traz beleza e formosura no seu rosto. Como assim, pastor? Você vê quem tem brilho no rosto. São aqueles que andam próximos de Jesus, porque andar próximo da luz faz você também ser luz. Andar com a escuridão te faz também viver na escuridão. Os pingos nos is é para te tirar da escuridão e te trazer para a luz. A escuridão, você vai no achômetro, andando, se batendo, se machucando e vai indo. Nem vê os hematomas, nem vê o que machucou. Só vai indo até que cai e não aguenta mais andar. Agora andar na luz é você ver claramente as coisas, como realmente elas são. É você se desviar do mal. Felicidade na ótica do Cristo é diferente do que o mundo apresenta como definição. Fica com a definição do olhar do Cristo e não do mundo, e não sua mesma, mas do Cristo. Aleluia. Bem-aventurados, felizes os humildes de espírito. Felizes são aqueles que choram. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Felizes são os mansos. Felizes são os limpos de coração. Felizes são os perseguidos, os injuriados,
Felizes são esses, porque não vivem na perspectiva mais do mundo, mais do Cristo. Ele diz: se odiaram a mim, também não vão amar muito você. Se fizeram o que fizeram comigo, que sou lenho verde, imagine com vocês que é lenho seco. Queridos, que possamos, em nome de Jesus, aprender com o olhar dele e viver a partir do olhar dele. Aleluia. Amém, queridos. Fique de pé no seu lugar. Abra o seu coração para o Senhor no seu lugar. E fala para Ele aí no seu lugar: Senhor, traz redefinições sobre o que é felicidade dentro de mim. Senhor, eu quero ser redefinido na perspectiva de felicidade. Eu quero olhar para a felicidade na perspectiva do Cristo. Sabendo que cada bem-aventurança e felicidade apresentada tem um porquê. Toda felicidade exposta tem um porquê. Essa é a felicidade a partir do olhar do Cristo. Não é uma felicidade sem sentido. É uma felicidade que tem motivos. Tem um porquê. É nos forjar, é nos moldar, é nos livrar de viver de aparência e vivermos de fato, de essência. Não se acostumando em ser uma bela fachada, mas por dentro todo quebrado, todo abandonado. Senhor, nós queremos, Senhor, nessa noite, abrir o nosso coração e declarar, Senhor, que o Senhor é a alegria plena que satisfaz a nossa vida, mesmo diante dos embates, mesmo diante das contradições, ó Deus, apresentadas, ó Deus, pela terra. Nós cremos, ó Deus, naquilo que o seu olhar nos mostra. O teu olhar, ó Deus, nos apresenta e nos revela segurança, proteção, afirmação e confirmação. Por isso nós não queremos perder os olhos dos teus olhos. Tua palavra diz, ó Deus, que os teus olhos são como chama de fogo. Nós queremos cada dia contemplar os teus olhos, que o teu fogo purifique-nos por dentro, para que possamos realmente ser aquilo que o Senhor continuou dizendo para os discípulos ali: sal dessa terra e luz para esse mundo, em nome de Jesus e para o louvor da tua glória. Nós oramos, Senhor, nos entregamos e nos sujeitamos para que o Senhor nos redefina dentro daquilo que é o verdadeiro significado e sentido da palavra felicidade, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos. Que a graça de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito seja sobre todo aquele que crê hoje e sempre. Quem crê diz amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor.